cão de caça da família Baskerville. Viking Baskerville. Esse cão de caça, que dedicou toda a sua vida ao seu pai e à sua família, foi falsamente acusado de conspirar com demônios. E o destino que ele enfrentou foi a guilhotina. Enquanto esperava sua morte, ele jurou que se pudesse viver de novo, ele não viveria mais como um cão raivoso caçando lebres. Que lugar é esse? Meu corpo está tão pesado e tem tanto barulho aqui. Não me diga que esse lugar é o inferno. Mansão Baskerville. Patriarca da família Baskerville, Hugo Baskerville. Vermes insignificantes. Nenhum deles parece que será útil. Pelo jeito, dessa vez só tivemos lixos. Um desses vermes é menos barulhento que os demais. Levem as crianças para o berço de espadas. Sim, senhor patriarca. O principal culpado pela minha incriminação e execução. Hugo Baskerville. O Hugo parece estar mais jovem. Agora eu tenho certeza. Eu, Viking Baskerville, voltei a quando eu era uma criança. Essa era a vida que eu tinha antes de me tornar um cão de caça. Por ter nascido como um filho ilegítimo da família, eu não recebi a melhor das criações. Os cães de caça precisam aprender a serem fiéis às suas obrigações. Assassinato, espionagem, emboscadas. Eu tive que lidar com todos os tipos de atos ruins. Tudo para que os Baskerville pudessem ser a melhor dentre as 7 grandes famílias. O motivo da minha lealdade era simples. Eu só queria receber o reconhecimento do Hugo e da família. Os portões do mundo demoníaco foram abertos há 10 anos. A longa luta contra os demônios acabou com a vitória da humanidade, e a recompensa dada ao fiel cão de caça que dedicou toda a sua vida pela família foi a morte. O motivo pelo qual eu fui executado foi porque eu era um cão de caça que sabia demais. Não quero mais viver uma vida como aquela. O que eu quero agora é vingança. Mas não tem nada que eu possa fazer preso nesse corpo de um recém-nascido. Mas, ser transferido para o berço das espadas vai ser uma ótima oportunidade de ficar mais forte. E agora o que eu mais preciso é ficar forte. Berço das espadas. Uma das provações às quais os filhos dos Baskerville precisam passar. As crianças são jogadas em um labirinto de espadas. E têm sua coragem testada enquanto vão na direção do rio Styx. O rio Styx é o lendário rio que deixa o corpo de uma criança tão resistente quanto aço. Contudo, o número de crianças que podem se beneficiar desse efeito é limitado. Na tentativa de chegar ao rio Styx primeiro na minha vida anterior, era preciso sair da barreira ao redor do berço das espadas. Mas eu acabei sendo ultrapassado pelos meus irmãos. Mas dessa vez vai ser diferente. A bênção do rio Styx será só meu. O rio está me mudando por completo. Tenho certeza que ter um início de vida diferente fará uma grande mudança em meu futuro. Preciso aguentar tanto quanto eu puder. Por mais doloroso que seja, eu preciso aguentar. Precisamos tirá-lo de lá. Se ele passar mais tempo submerso no rio, vai acabar morto. Vamos pegar ele! Precisamos secá-lo logo! Barrymore, quanto tempo faz desde que ele submergiu no rio? Acho que se passaram uns 7 minutos. Mordomo da família Baskerville. John Paymore. 7 minutos, ele pode mesmo morrer. Senhor Patriarca! Garoto, saia daí. Essa voz. Hugo. Não é como se fosse tão fácil assim voltar lá para cima. Tenho que me esforçar para absorver o máximo que eu puder. Preciso me acalmar, ficar calmo, resistir.
Olha só para isso. Não satisfeito em só mergulhar no rio Estige, você também bebeu a água dele. Em tão pouco tempo, seus dentes até cresceram. Qual é o nome dessa criança? Viking Baskerville. Viking. Parece que um filho ganancioso nasceu em nossa família. Ri enquanto pode, seu filho da... Por enquanto, eu preciso afiar as minhas presas, para que, algum dia, eu possa morder e rasgar o seu pescoço. E sumir com os Baskerville da história. Eu farei isso com minhas próprias mãos. Filho ilegítimo de Hugo Baskerville. Viking Baskerville. Aos 8 anos, ele era um gênio para o mundo, mas apenas um membro medíocre para sua família. Aos 20 anos, ele era o principal em missões de assassinatos, reconhecimento e subjugação. Aos 29 anos, ele foi restringido pelos talentos da família direta e percebeu suas limitações na esgrima. Aos 30 anos, o portão ligado ao mundo demoníaco se abriu, e os demônios começaram a invadir. Aos 35 anos, ele estava aguentando passar pela Era da Destruição e já havia matado muitos demônios. Aos 39 anos, a Grande Guerra entre os Mundos acabou com a vitória dos humanos. E aos 40 anos, ele foi recompensado por sua lealdade como um cão de caça. A sua recompensa foi as falsas acusações, calúnias e a sentença de morte. O retorno do cão da espada Sangue de Ferro. Isso é um berço? Isso significa que eu consegui passar pelo rio Estige. Com isso eu tenho um ponto de partida muito melhor do que antes. A senhora tem certeza? Por que colocar isso no berço do jovem mestre Viking? Senhora? Ninguém me daria algo, já que sou um filho ilegítimo. Isso é... serpentes sangrentas. Não me diga que colocaram 2 serpentes raras só para me matar. Não há muitas mulheres entre os Baskerville que seriam chamados de senhora. Isso claramente está sendo feito para reduzir o número de competidores na linhagem. Mas estão realmente tentando assassinar uma criança no berço? Como esperado dos Baskerville, eu vou ter que destruí-los com as minhas próprias mãos. No dia seguinte, as pessoas da casa Baskerville viram uma cena aterrorizante de um bebê dormindo pacificamente, encharcado de sangue de serpentes venenosas. Todas as babás que trabalharam naquele dia foram torturadas e executadas, e o motivo pelo qual as serpentes mortas estavam no berço não foi descoberto. Apenas uma única pessoa estava vendo tudo e sabia toda a verdade por trás. Assim, 8 anos se passaram. Senhoritas e rapazes, hoje vocês aprenderão a manusear espadas. O estado em que não é possível infundir manar na espada, aqueles que chegam a isso são chamados de iniciante da espada. O estado em que consegue infundir manar, mesmo que fracamente, aqueles que conseguem isso são chamados de especialista da espada. O estado em que exala uma aura líquida, aqueles que conseguem isso são chamados de graduados da espada. E finalmente, o estado em que a aura se solidifica, e é possível mudar o formato de acordo com a vontade, aqueles que alcançam isso são chamados de mestre da espada. O patriarca da casa Baskerville, o Sr. Hugo, é um mestre da espada. Hugo já se tornou um mestre da espada. Eu vou ter que recuperar todo o meu poder de antes da regressão antes da cerimônia de maioridade. O jovem mestre Viking está perdido em pensamentos novamente. Um corpo mais forte por ter mergulhado por 7 minutos no rio Estige. E uma mente mais clara que o torna capaz de entender perfeitamente tudo. O jovem mestre Viking tem uma diferença gigantesca de talento para os outros jovens mestres. O patriarca ficará feliz em saber as conquistas do jovem mestre Viking. Viking Baskerville, 8 anos. Quantos anos será que levará até eu matar Hugo? Esse é o lixo.
está tendo bastante rumores estranhos sobre o filho ilegítimo Viking. Está. Você mergulhou por 7 minutos no rio Estige, e ainda por cima matou 2 serpentes enquanto estava no berço. Eu conheço bem esses caras. Foram os caras que me atacaram quando eu estava fugindo depois das falsas acusações, também conhecidos como os tridentes de Hugo Baskerville. Pare de inventar histórias. Nós não gostamos de você, sabia? Sabia? Eles vão se tornar inimigos bem irritantes daqui 10 anos. Talvez seja melhor eu já cuidar desses problemáticos com antecedência. Eu ouvi que aqueles que mergulham por muito tempo no rio Estige ganham pele de aço e não se machucam com nada. Então você não vai morrer se eu te esfaquear, né? Irmão mais novo, entendido irmão mais velho. Você ficou 7 minutos no rio Estige. Então acho que 3 minutos com a minha mão tampando sua respiração vai ser o suficiente. Dizem que quando crianças eles eram mais cruéis. Então isso era mesmo verdade. Vou só seguir o jogo deles. 1 minuto depois. Não tem como uma lenda como aquela ser real. 3 minutos depois. Você está aguentando bem. Aguentando bem. 10 minutos depois. Isso é sério? Isso não é divertido. Solte ele. Solte ele. Solte. O que você está fazendo? O que foi? Vocês não querem mais brincar? Nós não temos medo. Nós não temos medo. Eu tenho medo. O que foi? Ele arrancou a merda do meu dedo. Se acalma, irmão. Depois vamos ao sacerdote para pedir que recoloque seu dedo. Depois vamos lá. E quem disse que vocês podem ir? Seu desgraçado. Você se esqueceu que somos mais velho que você. Eu acho que vocês esqueceram. Aqui é a casa Baskerville. A idade não importa contanto que você tenha força e talento. Então vamos brincar um pouquinho, irmãos. Os rumores eram verdade. Irmão mais velho. Seu desgraçado. Não fiquem com medo. Vocês podem se curar se forem tratados logo. Mas não vou deixar que saiam dessa sala tão fácil. E, nesse ritmo, vocês acabarão aleijados pelo resto da vida. Então vou ser generoso e deixar um dos 3 ir. Sério? Qual de nós você vai liberar? Isso é vocês que decidem. Não vou esperar muito, então escolham logo. Pelo menos um dos 3 precisa viver, não é? E com isso, o tridente dos Baskerville colapsou sobre si mesmo. Patriarca, houve outro conflito com o clã Morgoi na mina de Rubis. O clã Morgoi está dizendo que a mina fica no território deles. Teremos a oportunidade de discutir isso com eles em breve. O clã Morgues virá até nós. De qualquer forma, tem mais alguma coisa para falar? Sim, sobre a mais recente avaliação intermediária no Castelo das Crianças. O jovem mestre Viking ficou em primeiro lugar na prova escrita. Foi mesmo? Quando são as provas práticas? Daqui a 5 dias, os cavaleiros guardiões do Castelo das Crianças partiram em uma viagem para prepará-las. Patriarca, tem uma coisa que preciso falar sobre o castelo. Houve uma briga bem grande entre os jovens mestres recentemente. Uma briga? Quantos morreram? Nenhum, mas todos os dentes do gêmeo mais velho dos trigêmeos foram danificados. A mandíbula do gêmeo do meio foi amassada, e o mais novo teve o indicador da mão esquerda arrancado. Eles foram tratados e já se recuperaram, mas também sofreram muitos danos mentais.
Eles eram próximos. Duvido que tenha sido uma briga interna. Eles, na verdade, brigaram com um dos outros irmãos. A pessoa que os deixou naquele estado foi o irmão 1 ano mais novo que os 3. O jovem mestre, que ficou em primeiro lugar na prova escrita de que acabei de falar. O jovem mestre Viking. Você cresceu bastante, Viking. Boa tarde, patriarca. Patriarca. Ok, pode me chamar assim. Afinal, eu sou o patriarca mesmo. Fiquei sabendo que você feriu os trigêmeos na classe avançada. Mas eu fiquei sabendo que eles receberam o tratamento que mereciam. Eu não estava falando dos danos físicos, mas sim de como feriu os corações deles. Desde aquele dia, eles começaram a comer separados e pararam de se falar. O ataque triplo deles era uma obra de arte. Mas, por sua causa, eles agora estão separados. Você não acha que fez algo errado? Errado? O que eu poderia ter feito de errado? Você deixou seus irmãos mais velhos naquele estado. Mas eu sou mais forte do que eles. Como alguém que é mais forte poderia cometer um erro? Seus irmãos vieram aqui antes de você. E bondosamente te perdoaram. Você não sente nenhuma culpa mesmo? Me perdoaram? Me lembro de uma época em minha vida passada. A última filha de um clã que sucumbiu veio falar diretamente com o Hugo. Ela, que havia se tornado uma freira depois de todos aqueles anos, veio dizer que o perdoava. E, depois de ouvir aquilo, o Hugo respondeu dizendo que acredito que perdão não é nada mais que a desculpa dos fracos que não podem se vingar. Força é justiça. Também significa que ser fraco é pecado? Parece que você entende bem o lema dos Baskerville. Barrymore. Sim, patriarca. Vá até o armazém de comidas e de Alviking, o que quer que ele desejar. Mas não seja ganancioso demais, de somente o que ele puder carregar. Então vou poder comer chocolate? Muito obrigado, patriarca. Filho, se saia bem nas próximas provas e não perca para ninguém da família principal. Sim, patriarca. Esse é um chocolate que as jovens garotas do clã Morg gostam. É um produto da mais alta qualidade que adquirimos com muita dificuldade. Não preciso de nada processado. Ah, Quero sementes de cacau. Elas têm um sabor bem forte. está falando das sementes não processadas? Essas são as sementes sangrentas, um tipo de semente de cacau com um sabor bem forte. Cada grão é o bastante para fazer 100 litros de chocolate. Não posso acreditar que ele está comendo aqueles grãos amargos puro. Ele deve amar mesmo o sabor de chocolate. Jovem mestre, quer que as levemos para o seu quarto depois de serem processadas? Não precisa processá-las. Pode levar assim mesmo. O quê? Ele tem mesmo uma personalidade única, hein? Viking não queria os chocolates para comê-los. O propósito desses grãos se revelaria em breve, na prova prática que aconteceria em 5 dias. Quando esse dia chegar, um incidente sem precedentes assolará a família Baskerville.